Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Após a partida de Ikkyo-an, ele continuou treinando diligentemente. Fechou os olhos, relembrando cada detalhe daquele primeiro golpe que seu pai acabará de demonstrar. Então, ele continuou a praticar. 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Ninguém sabia quantas vezes ele já havia repetido. Todo o ser de Ikkyo-an parecia mergulhar completamente em um estado de puro treinamento. O céu clareou gradualmente. Os primeiros raios da aurora rasgaram a densa escuridão. Naquele momento, Ikkyo-an se lembrou das ameaças de Liu Jing contra sua família, e sua raiva explodiu violentamente. Essa raiva parecia tocar algo misterioso e indescritível. Ele brandiu sua espada uma última vez com toda a sua força. Toda a sua energia foi instantaneamente drenada. A explosão sacudiu a montanha inteira. Seu corpo cambaleou. E, pouco antes de desmaiar, ele viu vagamente um raio da Via Láctea cruzar seus olhos. Naquele exato momento, uma lâmina de luz feroz irrompeu da lâmina da espada, cortando uma seção inteira da floresta. Ikkyo-an sorriu, percebendo que havia conseguido. Então sua visão escureceu e ele perdeu toda a consciência. Naquele instante, o sistema anunciou que o nível de Ikkyo-an havia aumentado para o de aprendiz. 9 Força, 55 Espírito, 55 Agilidade, 55 Habilidade especializada, Açougueiro da Sombra de Sangue, avançada para o nível 2. Nova habilidade adquirida, Estrela Cadente. Quando Ikkyo-an acordou, encontrou-se deitado em uma cama de hospital. Naquele momento, a médica conversava com o Jingu. Seu filho não tem nenhum problema grave. Ele apenas desmaiou por excesso de esforço. O laudo do exame mostra que, em um curto período de tempo, ele se envolveu em exercícios de altíssima intensidade, o que levou a uma grave hipoglicemia e anemia, causando seu desmaio. Exercícios de altíssima intensidade. O Jingu ficou perplexo. A médica ajeitou os óculos. Seu rosto estava sério. Com base na quantidade de ácido lático acumulado em seu corpo, suspeito que ele tenha feito 1000 abdominais, 1000 flexões e 1000 agachamentos. E, além disso, provavelmente correu uns 100 quilômetros em uma única noite. Ao ouvir isso, os olhos de Jingu se arregalaram em choque e depois se inflamaram de raiva. Como uma pessoa normal poderia fazer uma coisa dessas? Ela pensou furiosamente, culpando Ikkyo-an por permitir que ele se esforçasse tanto. Ela jurou que o puniria assim que chegasse em casa. Nesse momento, a médica continuou: claro, uma pessoa comum não conseguiria fazer isso. Mas, a julgar pelo estado mental do seu filho, considero isso completamente razoável. Portanto, recomendo fortemente que Ikkyo-an seja internado por um longo período. Assim, poderei supervisionar pessoalmente seu tratamento e adaptação psicológica. Até logo. O Jingu não conseguiu mais conter sua fúria. Ela já havia decidido. Assim que chegasse em casa, ela puniria Ikkyo-an imediatamente. O torturaria até que ninguém o reconhecesse. A reação da mulher pegou o médico de surpresa. Mas, muito rapidamente, a atenção da médica se voltou para outro assunto. Ela não esperava que Ikkyo-an possuísse uma força física tão extraordinária. Se fosse uma pessoa comum, um esforço excessivo como aquele poderia muito bem tê-la matado. Talvez eu devesse lhe dar uma aula particular esta noite, pensou a médica, com um pensamento indecente que lhe passou pela cabeça, fazendo-a lamber os lábios levemente de prazer. Mas, quando retornou ao quarto, Ikkyo-an já havia saído do hospital. Ikkyo-an caminhava pela rua, absorto em pensamentos. A nova habilidade que acabará de adquirir consumia uma quantidade enorme de energia sempre que usada. Se não fosse absolutamente necessário, ele jamais ousaria usá-la. Se desmaiasse na natureza, certamente seria morto por uma fera.
Então, de repente, lembrou-se de que deveria visitar a forja do mestre Tai Shin para buscar sua arma. Uma onda de excitação o invadiu, imaginando quão poderosa a arma seria. Yi Qiuan chegou rapidamente à oficina do ferreiro. Seu pedido já havia sido feito e confirmado pela família Xia, que havia informado o mestre Tai Shin com antecedência. Desculpe incomodá-lo. Vim buscar minha faca. Yi Qiuan cumprimentou educadamente. Mestre Tai Shin tinha uma estrutura robusta, com cabelos e barba espessos. A própria imagem de um verdadeiro ferreiro. Contudo, aos olhos de Yi Qiuan, o homem se assemelhava a um javali selvagem andando sobre duas patas. O aparecimento repentino do jovem surpreendeu ligeiramente o ferreiro. "Você é Yi Qiuan?" perguntou. "Ele é feroz." O rosto de javali deixou Yi Qiuan um pouco desconfortável ao confirmar. Então, mestre Tai Shin sorriu amplamente. "Você chegou na hora certa. A faca está pronta. Trabalhei a noite toda forjando-a de acordo com suas especificações. Ouvi dizer que você é açougueiro. Honestamente, nunca imaginei que a família Xia gastaria uma quantia tão grande apenas para forjar uma faca de açougueiro para um matador de porcos como você." Enquanto falava, o mestre retirou um grande estojo quadrado e o colocou diante de Yi Qiuan com solenidade deliberada. "Você, por acaso, é o filho ilegítimo do chefe da família Xia?" acrescentou, abrindo o estojo e revelando a lâmina em seu interior. Yi Qiuan não prestou atenção às palavras do ferreiro. Seu olhar estava fixo na bela faca que repousava na caixa. Mas antes que pudesse tocá-la, mestre Tai Shin fechou a caixa novamente com um estalo, adotando um ar misterioso. "Não tenha tanta pressa. Esta lâmina foi forjada em ferro frio milenar, e só surgiu após 49 dias de forja contínua. Sua qualidade vale mais do que o ouro mais fino. Esta faca já possui sua própria consciência espiritual. Ela pode reconhecer seu verdadeiro mestre. Se seu nível de cultivo não for alto o suficiente, você não só não conseguirá usá-la, como sequer conseguirá levantá-la." Ao ouvir isso, Yi Qiuan ficou ainda mais curioso. Mais uma vez, estendeu a mão e agarrou a faca. Instantaneamente, sua expressão mudou drasticamente. A lâmina pesava pelo menos 100 kgs. De dentro da faca, emanava uma aura gélida e assassina, como uma lâmina invisível roçando sua pele, deixando todo o seu corpo formigando de dor. As pupilas de Yi Qiuan se contraíram bruscamente. Ele se recompôs. Fez esforço mais uma vez. E desta vez, conseguiu levantar a faca com surpreendente facilidade. O movimento foi tão fácil que até mesmo o mestre Tai Shin ficou surpreso. A lâmina brilhava com uma luz gélida. Padrões prateados se entrelaçavam ao longo de seu corpo, carregando consigo uma aura sinistra, como sangue antigo e coagulado. O cabo e a lâmina eram forjados em uma única peça de metal, com talas de madeira em ambos os lados para evitar que escorregasse. O que mais surpreendeu Yi Qiuan foi que esta faca parecia muito mais leve do que a que seu pai usava. Olhando para o mestre Tai Shin, Yi Qiuan disse que gostou muito da faca e perguntou qual era o seu nome. Coração de Ferro respondeu cautelosamente, "Contanto que você goste dela. É o que importa. Nesse caso, por que você não lhe dá um nome? De hoje em diante, será sua arma pessoal." "Um nome?" Yi Qiuan olhou para a faca e falou claramente, "Então vamos chamá-la de Matadora de Dragões." Mesmo com seu temperamento normalmente estável, o mestre Tai Shin não conseguiu manter a compostura naquele momento. "Uma faca de açougueiro. E você chama isso de Matador de Dragões? Planejando matar dragões nos céus? É isso mesmo? Bem, faça o que quiser." Ele lançou a Yi Qiuan um olhar indescritível. Mas, no fim, o que ele poderia fazer? Yi Qiuan era quem estava pagando. E se o garoto quisesse, que assim fosse. Depois de sair da forja do mestre Tai Shin, Yi Qiuan seguiu direto para o portão da cidade. 10 dias já haviam se passado, restando apenas 5 dias para o prazo de Liu Jing. Dentro desses 5 dias, ele precisava alcançar o reino do Salão Ascendente, nível 1. Só então ele teria as qualificações necessárias para enfrentar aquele homem.
Ao se aproximar do portão da cidade, Ikkyu-an imediatamente notou inúmeras pessoas feridas reunidas ao redor. Droga! O mundo lá fora está um caos ultimamente. Aquelas tribos alienígenas e feras ferozes atacam qualquer um que veem. É assustador demais. Sem brincadeira. Passei por um boi com armadura de ferro. E dizem que ele deveria ser herbívoro. Mantive distância. Achei que ia ficar tudo bem. Quem diria que aquela coisa maldita ia me perseguir por dezenas de quilômetros? Sorte minha que eu era mais rápido que meus colegas de equipe. Ou eu já estaria morto. Algo sério está acontecendo. Mas não houve nenhum comunicado oficial. É melhor não sair agora. As feras lá fora não são apenas mais ferozes, como também se multiplicaram. Sair agora é praticamente o mesmo que buscar a morte. Com base nessas conversas, Ikkyu-an percebeu que as feras selvagens e as tribos alienígenas fora da cidade não estavam apenas aumentando em número, mas também se tornaram muito mais brutais. Contudo, para ele, isso era uma boa notícia. Afinal, ele estava preocupado em não ter feras suficientes para testar sua nova faca. Sob os olhares atonitos da multidão, Ikkyu-an concluiu as formalidades e saiu imediatamente da cidade. Naquele momento, ele estava ansioso para testar o poder de sua nova lâmina. Mas não havia ido muito longe quando percebeu que alguém o seguia. Não muito longe. 3 figuras o seguiam secretamente. Embora se escondessem bem, não conseguiam escapar dos sentidos aguçados de Ikkyu-an. Afinal, seu atributo espiritual já havia alcançado 50 pontos. Algo que nem mesmo muitos no reino da ascensão do salão podiam reivindicar. Fingindo não notar, ele manteve sua calma e seguiu para o interior da mata. Aqueles que o seguiam claramente esperavam que ele se afastasse dos portões da cidade. E não deu outra. No momento em que pisou em um local deserto, um assobio agudo passou zunindo por sua orelha. Ikkyu-an se esquivou instantaneamente. E uma fina lâmina de arremesso passou zunindo do lado de sua cabeça, arrancando algumas mechas de seu cabelo negro. Os 3 perseguidores não se deram ao trabalho de se esconder. Saíram do mato e avançaram lentamente em sua direção. Os 3 eram lutadores de nível 6 de aprendiz. Você até desviou do meu ataque furtivo, zombou um jovem de cabelos cacheados, segurando uma faca reluzente. Claramente quem acabará de atacar. O gordo e atarracado debochou. Liu Ting tinha razão. O pirralho realmente ousou sair da cidade. Parece que planeja abandonar os pais e fugir sozinho. Que lixo! O valentão de cabelo raspado estalou o pescoço com uma série de estalos secos. Garoto, você anda esperto. Admito. Estamos acampados no portão da cidade há 10 dias inteiros. E finalmente, você caiu direto na nossa armadilha. Liu Ting foi bem claro. Assim que você colocar os pés fora, vamos cortar seus tendões e arrastá-lo de volta. Ikkyu-an enfiou a mão no cabo da faca. Lentamente, ele a desembainhou. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou baixinho, arma equipada. Lâmina matadora de deuses do açougueiro. Cada porco abatido com esta lâmina concede 0,3 pontos de atributo gratuitos. Os olhos de Ikkyu-an se arregalaram em surpresa. Ele não esperava que equipar a arma lhe daria o triplo dos pontos de atributo normais. Uma boa arma realmente faz toda a diferença. Ele lançou um olhar calmo para os 3 homens. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso radiante. Originalmente, ele pensava que o primeiro contato da lâmina matadora de dragões com sangue seria com o de feras ou tribos alienígenas. Ele não esperava que fosse sangue humano. Os 3 bandidos congelaram. O de cabelos cacheados apontou para a faca e perguntou incrédulo: "O que você acabou de dizer? Você está chamando isso de matador de dragões?" Só Ikkyu-an conhecia o verdadeiro valor da lâmina. Para os 3, porém, a visão de uma faca de abate sendo chamada de matadora de dragões foi demais. Eles caíram na gargalhada. Ah! Aquilo? Você ousa chamar isso de lâmina matadora de dragões? Não é só uma faca de açougueiro. Uma faca de açougueiro disfarçada de matadora de dragões. Amigo,
Tem alguma coisa errada com a sua cabeça. Você se acha algum tipo de herói lendário ou o quê? Zombado e ridicularizado. Ikkilwan apenas riu mais alto. Sua gargalhada estrondosa imediatamente chamou a atenção dos 3 homens à sua frente. A verdade é que eu não sou nenhum herói lendário. Sou apenas um açougueiro. No momento em que falou, Ikkilwan ativou sua habilidade de espada de porco. Uma aura assassina e aterrorizante emanou dele, espalhando-se em ondas. Em sua mão, a faca de açougueiro parecia menos uma ferramenta comum e mais uma arma amaldiçoada. Uma lâmina ancestral que outrora bebera o sangue de inúmeras vidas e agora ansiava por ser libertada novamente. Com exceção do jovem de cabelos cacheados, os outros 2 sequer notaram a mudança na presença de Ikkilwan. Eles continuaram rindo histericamente ao ouvirem falar da profissão de açougueiro dele. Mas, enquanto o gordo ainda gargalhava, Ikkilwan diminuiu a distância. Um zunido. Um brilho ofuscante da lâmina apareceu. E desapareceu tão rápido quanto surgiu. O riso do gordo cessou num instante. Seus olhos se arregalaram. Sua expressão congelou em descrença. De alguma forma, em sua garganta, uma linha vermelha finíssima apareceu, como um fio de sangue. Tremendo, ele levou a mão à ferida. Aquele pequeno movimento foi a gota d'água. No momento em que seus dedos roçaram a ferida, o sangue jorrou como uma represa rompida, espirrando descontroladamente. Seu corpo caiu para trás no chão, sem vida. Aviso do sistema. O executor Ikkilwan abateu um porco bípede com uma faca de açougueiro. Progresso de nível, mais 5%. Dano de espinho de porco, mais 1%. Pontos de atributo gratuitos ganhos, mais 0,3. Os 2 homens restantes ficaram completamente estupefatos. Seus sorrisos zombeteiros congelaram. Seus rostos eram uma mistura distorcida de choque e horror enquanto encaravam o cadáver do companheiro. Ele está morto? Como? Como isso é possível? O jovem de cabelos cacheados murmurou incrédulo. Todos tinham praticamente a mesma força. Mesmo assim, Ikkilwan o havia retalhado com um único golpe daquela faca. Como se estivesse abatendo um porco de verdade. Eles nem sequer conseguiram ver seus movimentos claramente. Isso não significava que Ikkilwan poderia matá-los com a mesma facilidade. Corram! Gritou o jovem de cabelos cacheados, fugindo aterrorizado. Ninguém em sã consciência arriscaria a própria vida agora. Droga! O de cabelo raspado praguejou ao ver o companheiro abandoná-lo. O pânico percorreu suas veias. Ele também queria correr, mas Ikkilwan já estava sobre ele. Com um golpe rápido, a lâmina do açougueiro desceu. O corte foi tão limpo e preciso que brilhou como um espelho. No instante seguinte, sua cabeça caiu no chão. Alerta do sistema. O carrasco Ikkilwan abateu um porco bípede com uma faca de açougueiro. Progresso de classificação, mais 5%. Dano de erva de porco, mais 1%. Pontos de atributo gratuitos ganhos, mais 0,3. Agora só restava o jovem de cabelos cacheados. Enlouquecido de medo, ele fugiu com tudo o que tinha, percebendo que Ikkilwan não era um homem, mas um monstro. Felizmente, ele sempre fora muito esperto e, quando se tratava de correr, ninguém era mais rápido do que ele. Mas antes que pudesse ir longe, uma pesada faca de açougueiro atravessou seu peito, prendendo-o contra o tronco de uma árvore. Seu corpo desabou no chão, sem vida. Ikkilwan caminhou calmamente até lá e arrancou a lâmina. Seus olhos se estreitaram. Então, Liu Qing realmente enviou homens para me emboscar bem nos portões da cidade. Ainda bem que eu tenho minha nova lâmina. Se não, abater 3 porcos no auge do nível 9 de aprendiz de uma só vez poderia ter sido um pouco problemático. O sistema atualizou mais uma vez. Mensagem do sistema. O carrasco Ikkilwan abateu um porco bípede com uma faca de açougueiro. Progresso de nível, mais 5%. Dano de erva de porco, mais 1%. Pontos de atributo gratuitos ganhos, mais 0,3 após matar os 3.
Ikkyuan começou a saquear pela primeira vez na vida. Como os três eram personagens que mudaram de classe, seus corpos certamente carregariam itens valiosos. E não é que encontraram um pergaminho de habilidade escondido sob uma das camisetas. Ikkyuan não conseguiu conter a empolgação. Não esperava algo tão bom. Normalmente, sempre que um personagem que mudava de classe avançava para um nível superior, desbloqueava uma habilidade exclusiva da sua profissão. Além disso, havia apenas 3 maneiras de aprender habilidades adicionais: criar uma você mesmo, receber de alguém ou usar um pergaminho de habilidade. Um pergaminho de habilidade era essencialmente a experiência condensada dos antecessores, selada para que as gerações futuras pudessem herdá-la. No momento em que você usava um pergaminho, a habilidade se tornava sua instantaneamente. Sem hesitar, Ikkyuan ativou o pergaminho. Mensagem do sistema: você adquiriu a habilidade de movimento intermediária. Passo sombrio do abismo. Efeito: ao ativar, agilidade aumenta em 30% por 30 segundos. Apenas uma habilidade de movimento intermediária. Ainda assim, não é ruim, principalmente por ser gratuita. Ikkyuan deu uma risadinha. Os níveis de habilidade seguiam as mesmas categorias das profissões: básico, intermediário, avançado, raro, épico, lendário. É divino. Para alguém tão pobre quanto ele, conseguir uma habilidade intermediária gratuita era praticamente um milagre. Mas, naquele instante, Ikkyuan sentiu algo se aproximando. Instantaneamente, ele saltou para os galhos de uma árvore alta para ter uma visão melhor. O forte cheiro de sangue devia ter atraído predadores. E não é que atraiu? Logo, várias criaturas estranhas apareceram. Esses monstros eram conhecidos como demônios ósseos, uma espécie de baixa patente do clã demoníaco. Eles rastejavam de 4 como gorilas, com seus corpos inteiros cobertos de espinhos ósseos afiados e expostos. Quando confrontados com perigo mortal, podiam disparar cada um deles em uma saraivada mortal. Um deles se aproximou sorrateiramente dos 3 cadáveres. Cheirando várias vezes antes de examinar os arredores com cautela, abriu suas mandíbulas repletas de presas e abocanhou a cabeça do homem de cabelo raspado, dilacerando-a sem hesitar. Ikkyuan sorriu levemente. Em sua visão, qualquer monstro que comesse humanos não tinha o direito de existir. O som de ossos estalando ecoou na clareira. O demônio ósseo devorava enquanto permanecia em guarda, completamente alheio ao fato de que uma sombra já havia saltado de cima. Quando percebeu, Ikkyuan já estava sobre ela. Era tarde demais. O demônio ósseo gritou de terror e lançou todos os seus espinhos em uma tentativa desesperada de repeli-lo. Mas Ikkyuan jamais lhe daria essa chance. Ele girou no ar, encolhendo-se em uma bola de costas para o ataque. Os espinhos atingiram suas costas, mas nenhum conseguiu penetrá-las. Sua armadura macia de escamas flamejantes brilhava com resiliência, bloqueando toda a saraivada. No instante seguinte, Ikkyuan se virou. Sua faca de açougueiro reluzia num arco horizontal preciso. Uma sequência perfeita de movimentos. Rápida, precisa, letal. Acabou com a vida do demônio ósseo instantaneamente. Aviso do sistema: o executor Ikkyuan abateu um porco especial com uma faca de açougueiro. Progresso de nível: mais 5%. Dano de porco-espinho: mais 1%. Pontos de atributo gratuitos ganhos: mais 0,1. Olhando para o aglomerado de espinhos afiados ainda alojados em sua armadura, Ikkyuan sorriu. Parece que acabei de ganhar uma sessão de acupuntura grátis. Depois de matar o primeiro monstro, Ikkyuan jazia estirado no chão. Seu corpo inteiro coberto de espinhos como um ouriço. Suas ações recentes chamaram a atenção dos 2 monstros restantes. Eles se viraram para olhá-lo. Suas expressões eram uma mistura de confusão e curiosidade pela estranha postura de Ikkyuan no chão. Ikkyuan permaneceu imóvel, fingindo ser um quartzo. E, para sua surpresa, o ato realmente enganou as 2 criaturas. Observando-os retornarem para devorar as carcaças próximas, Ikkyuan sorriu por dentro. Essas coisas são realmente tão estúpidas.
Silenciosamente, ele se aproximou sorrateiramente de um dos monstros, absorto em sua refeição. A criatura não percebeu a aproximação de Ikkilwan até que ele já estivesse ao seu lado. Ela congelou em pânico, seu rosto contorcido tomado pelo terror. Mas Ikkilwan era o verdadeiro monstro ali. Antes que pudesse reagir, a lâmina de Ikkilwan reluziu, cortando a criatura ao meio com um golpe limpo. A voz familiar do sistema ecoou em sua mente. Executor Ikkilwan usou uma faca de açougueiro para abater um porco especial. Progresso de nível mais 5%. Dano contra a tribo dos porcos mais 1%. Ganhou 0,1 ponto de atributo gratuito. Sem perder tempo, Ikkilwan se voltou para o último monstro. Um único golpe, sem esforço. E ele também caiu. Novamente. O sinal sonoro do sistema soou. O carrasco Ikkilwan usou uma faca de açougueiro para bater um porco especial. Progresso de nível aumentado em 5%. Dano contra a tribo dos porcos aumentado em 1%. Ganhou 0,1 ponto de atributo gratuito. Finalmente, tendo momento para respirar, Ikkilwan começou a arrancar os espinhos do corpo. Cada um estava coberto de sangue. A dor não era insuportável, mas o suficiente para fazer seu rosto se contrair de desconforto. A distância para romper o reino da ascensão não é tão grande agora, murmurou. Para acelerar o processo, preciso caçar feras mais fortes. Com essa decisão, Ikkilwan aventurou-se mais fundo na zona selvagem. Segundo seus cálculos, se conseguisse matar uma fera aprendiz de nível 9 ou 5 de nível 8, seria capaz de avançar. Mas antes que pudesse ir muito longe, o chão sob seus pés começou a tremer violentamente. Momentos depois, uma seção inteira da floresta foi destruída e um rinoceronte gigantesco emergiu. Seu caminho cruzou o de Ikkilwan. O que o intrigou foi a expressão no rosto da criatura. Parecia estranha. Rinocerontes são herbívoros, mas o olhar deste não era diferente do de um carnívoro selvagem. Os olhos de Ikkilwan se estreitaram. Ele se lembrou repentinamente dos relatos que ouvirá ao sair da cidade. Rumores de que herbívoros estavam sofrendo mutações e se transformando em feras violentas. Parecia que esses rumores eram verdadeiros. Enquanto o rinoceronte monstruoso avançava em sua direção, os lábios de Ikkilwan se curvaram em um leve sorriso. Para ele, qualquer criatura que tentasse se alimentar de humanos merecia apenas um destino: aniquilação. Ele observou atentamente seus movimentos e, em seguida, desembainhou sua arma. Num movimento rápido, desferiu um golpe com toda a força. A lâmina afiada cortou a pele resistente do rinoceronte, faíscas voando enquanto o aço raspava contra o osso. O sistema emitiu um sinal sonoro novamente. Executor Ikkilwan usou uma faca de açougueiro para abater um porco especial. Progresso de nível mais 5%. Dano contra a tribo dos porcos mais 1%. Ganhou 0,1 ponto de atributo gratuito. Mas antes que Ikkilwan pudesse comemorar, algo estranho aconteceu. Metade do cadáver do rinoceronte começou a deslizar, arrastada por uma força invisível. Ao observar mais atentamente, Ikkilwan avistou dezenas de fios pegajosos de teia de aranha presos ao corpo. Puxando-o rapidamente para as profundezas da floresta, movido pela curiosidade, ele seguiu o rastro. Logo encontrou a carcaça sendo arrastada para uma enorme cratera no chão. Sem hesitar, Ikkilwan chutou o corpo do rinoceronte para o lado e pulou atrás dele. Lá dentro, a visão que o recebeu foi horripilante. As paredes da caverna estavam revestidas de inúmeros casulos de teia, cada um contendo restos em decomposição de humanos e monstros. O fedor da podridão era sufocante. Enquanto Ikkilwan permanecia ali, atônito com a cena grotesca, um arrepio percorreu sua espinha. Da escuridão atrás dele, 8 olhos carmesins se abriram lentamente. Um instante depois, uma pata de aranha dourada surgiu das sombras, avançando diretamente em direção a Ikkilwan. Mas essa emboscada não passou despercebida. Ikkilwan a pressentiu a tempo e brandiu sua lâmina para trás, interceptando por pouco o golpe iminente. Faíscas explodiram na noite escura, mas a lâmina não conseguiu cortar a pata dourada. Essa perna é resistente,
pensou Yi Qiuan, momentaneamente atordoado. Então, das sombras, a criatura se revelou, uma aranha enorme, com quase 5 metros de diâmetro. Suas 8 patas brilhavam com um brilho metálico dourado. Cada uma era afiada o suficiente para cortar aço. As pupilas de Yi Qiuan se contraíram bruscamente. Agora ele entendia por que não havia encontrado nenhuma outra fera no caminho. Essa aranha era onívora, devorando tanto humanos quanto outros monstros. O que mais chamava a atenção, porém, era o quão valiosas pareciam aquelas patas douradas. Se isso tivesse acontecido antes, Yi Qiuan teria se virado e fugido sem hesitar. Mas agora, seus olhos ardiam com intenção assassina e ganância. Ele queria aquelas patas douradas. Mais do que isso, ele sabia que matar aquela criatura garantiria sua ascensão ao reino da ascensão. A aranha gigante, enfurecida pela intrusão em seu território, ergueu-se sobre as patas traseiras. Seu corpo maciço pairava sobre ele enquanto 4 patas dianteiras afiadas como lanças avançavam em direção a Yi Qiuan em rápida sucessão. Clang! O aço se chocou contra Kaiten, espalhando uma chuva de faíscas. Yi Qiuan rangeu os dentes. Sabia que não conseguiria derrotá-la de frente. Precisava se esquivar e atacar seu corpo. Mas seus cálculos falharam. Enquanto estava no ar, a aranha disparou fios de seda pegajosos em sua direção. Incapaz de se esquivar, Yi Qiuan foi rapidamente enredado. Seus movimentos foram restringidos enquanto a seda o apertava. Antes que pudesse reagir, a aranha atacou e mordeu sua perna. Uma onda de veneno inundou sua corrente sanguínea. Uma dor lancinante percorreu o corpo de Yi Qiuan, forçando-o a cair no chão. Os alertas do sistema ecoaram em sua mente: você foi envenenado. Analisando. O veneno pode causar instabilidade mental e loucura. Sua consciência começou a se esvair. Gritando de agonia, Yi Qiuan forçou os músculos, rompendo a teia que o prendia. Seus olhos ficaram sinistros, brilhando em um azul intenso. E um líquido verde espumoso escorreu de sua boca, livre da teia da aranha. Yi Qiuan encarou o monstro com olhos tão frios e distorcidos que até a aranha hesitou. Ela podia sentir sua intenção assassina. Desta vez, Yi Qiuan partiu para o ataque. Ele avançou, desferindo uma saraivada implacável de golpes. A enorme aranha cambaleou para trás, mal conseguindo se defender com suas patas endurecidas. Mas quanto mais o veneno corria em suas veias, mais selvagem Yi Qiuan se tornava. Sua força e velocidade aumentaram drasticamente. Seus ataques eram selvagens e violentos. Ele lutava como uma fera possuída. Não, como um monstro ele mesmo. A aranha tremeu de medo e finalmente decidiu fugir. Mas Yi Qiuan não permitiria que isso acontecesse. A criatura mal havia dado alguns passos quando seu corpo parou bruscamente. Yi Qiuan a havia aprisionado com sua própria teia. Com um puxão brutal, ele arrastou a aranha de volta para si e abaixou sua lâmina. Um golpe poderoso, e a aranha enorme foi partida ao meio. O rosto de Yi Qiuan se contorceu em um sorriso grotesco e aterrorizante. Então, completamente exausto, ele caiu no chão inconsciente. O sistema emitiu um sinal sonoro novamente. Açougueiro. Yi Qiuan usou a faca de açougueiro para abater um porco especial. Progresso de nível mais 15%. Dano contra a tribo dos porcos mais 1%. Ganhou 0,1 ponto de atributo gratuito. 1 hora depois, Yi Qiuan acordou. A aranha gigante jazia morta ao seu lado. E ele percebeu que havia conseguido ascender ao reino da ascensão. Acendendo uma pequena fogueira, ele decidiu descansar e comer antes de voltar para a cidade. Aparentemente, ainda estava um pouco atordoado. O veneno havia apagado parte de sua memória, pois não conseguia se lembrar exatamente de como matar a aranha. Assou uma de suas patas douradas sobre o fogo e deu uma mordida. O sabor era surpreendentemente bom. Mas, enquanto comia, seus pensamentos se tornaram sombrios. Ele já havia matado 3 homens de Liu Jing. Se não voltasse logo, aquele desgraçado poderia se vingar de seus pais. Quando Yi Qiuan estava prestes a dar outra mordida,
uma voz suave falou ao seu lado. Uma mulher se aproximou. Ela tinha pequenos chifres na cabeça, orelhas longas e pontudas, uma figura deslumbrante e pernas esbeltas que brilhavam à luz da fogueira. Com um sorriso provocante, ela se ajoelhou ao lado dele e disse suavemente: "Olá, bonitão. Cheira delicioso. Posso dar uma mordida?" Ao ouvir a voz, Yixuan virou a cabeça. Surpresa encheu seus olhos ao ver a bela súcubo parada bem ao seu lado. No instante em que seus olhares se encontraram, um pensamento presunçoso passou pela mente dela. Qualquer homem que olhar nos meus olhos tem que se ajoelhar e obedecer. Vamos lá. Seja meu bom cachorrinho. O que ela não esperava era a expressão irritada de Yixuan. Ele olhou para ela e disse friamente: "Se você quer comer, vá caçar você mesma. Este pedacinho de carne não é suficiente para mim." Diante dessa reação, a súcubo congelou e exclamou: Que diabos! Como meu encantamento é inútil contra ele." Exteriormente, Yixuan manteve a calma. Mas, por dentro, uma pontada de inquietação surgiu. Aquela criatura à sua frente era completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. A súcubo sorriu, seu tom suavizando. "Irmãozinho, tudo bem se você não quiser me alimentar. Mas eu quero te perguntar uma coisa." Yixuan, ainda mastigando vorazmente, perguntou: "O que é?" Ela falou lentamente: "Você viu uma flor gêmea de cristal de sangue por aqui? Eu a cultivo há décadas. A besta espiritual que eu havia designado para guardá-la foi morta. Você sabe quem fez isso?" Seus olhos estavam cheios de suspeita enquanto ela encarava Yixuan. Ao ouvir isso, Yixuan quase se engasgou com a própria carne. Apenas um pensamento lhe passou pela cabeça. "Droga! Não fui eu?" Ele ficou em silêncio. E a súcubo imediatamente se aproximou, perguntando desconfiada: "Não foi você?" "Foi?" Yixuan gesticulou freneticamente com as mãos. "Não fui eu. Sério, não fui eu." Ainda desconfiado, a súcubo o encarou com um olhar frio. Nesse instante, Yixuan bateu na testa como se tivesse se lembrado de algo e disse em voz alta: "Ah, certo. Agora me lembro. Aquela flor foi desenterrada por um humano desgraçado chamado Lu Tin. Ele até matou sua cobrinha. Eu disse para ele não fazer isso. Como ele pôde matar uma cobrinha tão fofa? Mas ele não me ouviu." Os lábios da súcubo se curvaram em um sorriso. "Certo. Entendi. Vou encontrá-lo e me vingar." Com isso, ela se virou para ir embora. Yixuan ficou um pouco atônito ao vê-la realmente partir. Mas no segundo seguinte, a súcubo repentinamente brandiu a mão e atacou, gritando: "Seu filho da puta! Acha que sou idiota? Lembro-me perfeitamente daquele cheiro vindo de você. Caso contrário, como acha que eu te encontrei?" O ataque havia sido interrompido anteriormente por Yixuan com sua faca. Ao ouvir isso, Yixuan se enfureceu e gritou: "Você sabia que era eu desde o início. Então, por que me fez mentir?" A súcubo ficou atordoada por alguns segundos e então gritou furiosamente: "Você! Droga! Você tem razão." Assim que terminou de falar, uma aura carmesim irrompeu ao seu redor. Num piscar de olhos, Yixuan foi erguido do chão, suspenso no ar. A voz da súcubo tornou-se gélida, ecoando como se viesse diretamente das profundezas do inferno. "Agora, diga-me onde está minha flor. Caso contrário, vou esmagá-lo em pedaços." Nesse exato momento, Yixuan ativou sua habilidade, Açougueiro das Sombras de Sangue. Os olhos da súcubo se arregalaram em choque. Seu corpo inteiro tremia. De repente, ela se sentiu como um porco estendido no cepo do açougueiro. Seus membros congelados. Incapaz de se mover 1 centímetro sequer. Mas enquanto ainda estava sob o efeito, Yixuan disparou num instante, gritando por cima do ombro: "Leve a carne. Leve as patas de aranha douradas também. Irmã, pense nisso como se eu estivesse comprando sua flor. Tudo bem." No momento em que ela se recuperou,
a expressão da súcubo se contorceu de fúria, e ela imediatamente acelerou atrás dele. Enquanto ele corria, Yichuan cerrou os dentes e calculou em sua mente: essa é realmente perigosa. Se eu não conseguir me livrar dela, terei que usar aquele golpe. Mas a súcubo era muito rápida. Em segundos, a distância entre eles diminuiu rapidamente. Nesse instante, um rugido estrondoso irrompeu à frente, de trás de uma árvore enorme. Um macaco de vento e fogo, pesando várias toneladas, surgiu de repente, golpeando Yichuan com sua palma enorme. Ele rolou para o lado, ofegante e praguejando. Que diabos é isso? Algum tipo de híbrido de porco e macaco. A súcubo chegou logo em seguida. O macaco de vento e fogo, sentindo sua presença, enlouqueceu e soltou um rugido ensurdecedor, sacudindo a terra com fúria. A súcubo franziu a testa com desgosto e gritou: de onde essa besta imunda saiu? Saia da minha frente! Uma onda de energia carmesim envolveu a cabeça do macaco. No instante seguinte, ela estendeu a palma da mão. Bum! Em menos de 2 segundos, a criatura enorme caiu no chão, morta. A súcubo se virou friamente, apenas para congelar no lugar. Yichuan não estava mais correndo. Ele estava parado ali, imóvel, olhando diretamente para ela. Seus olhos eram afiados como lâminas, e a aura que emanava dele fazia o próprio ar tremer. Um arrepio percorreu a espinha da súcubo. Sua voz vacilou enquanto ela ofegava: espere. Isso não pode ser. Antes que ela pudesse terminar, Yichuan ergueu sua faca. Sua voz grave ecoou como um trovão. Cada palavra atingindo a terra como um martelo. Chuva de meteoros. No momento em que a súcubo percebeu que Yichuan estava prestes a desencadear a chuva de meteoros, sua expressão se tornou de puro terror. Ela não conseguia acreditar que, nesta era, alguém ainda soubesse usar aquela técnica ancestral. A princípio, ela pensou que Yichuan estivesse apenas blefando. Mas, ao mesmo tempo, um medo terrível percorreu sua espinha. E se ele realmente pudesse usá-la? Se ela errasse o palpite, morreria antes mesmo de poder gritar. Nesse instante, à distância, um grupo de pessoas se aproximava. Pareciam ter notado algo incomum acontecendo à frente. Tanto Yichuan quanto a súcubo viraram a cabeça, apenas para ver 3 figuras emergindo lentamente da floresta. A súcubo entrou em pânico instantaneamente. Ela pensou que aquelas pessoas eram cúmplices de Yichuan, que ele a havia atraído para uma armadilha de propósito. Confiando em seu aguçado instinto de sobrevivência, ela imediatamente se transformou em um raio de luz e disparou para o céu, deixando para trás apenas um grito furioso: seu desgraçado! Da próxima vez, eu definitivamente vou te matar. Yichuan ficou paralisado, completamente atônito. Ele não fazia ideia do porquê de ela ter fugido de repente. Mas, com sua sagacidade, elaborou a explicação mais plausível. Talvez ela estivesse apenas com pressa para ir jantar em casa. Quanto aos 3 estranhos que acabaram de aparecer, ele não tinha a menor ideia de quem eram. Nesse instante, o homem chamado Tio Tian avistou o cadáver do macaco de cabelo flamejante e gritou: Senhorita Jian, o macaco de cabelo flamejante que escapou de nós. Esse cara o matou. Ao ouvir isso, Yichuan entrou em pânico imediatamente. Ele gesticulou freneticamente e explicou: não, eu só estava passando por aqui. Isso não tem nada a ver comigo. No entanto, Jian Tian pareceu não ouvi-lo. Em vez disso, aproximou-se calmamente e perguntou em tom suave: qual é o seu nome? Yichuan ficou imediatamente alerta. Essas pessoas estão claramente tentando me extorquir, pensou ele. Nessa situação, não importa o que eu diga, eles não vão acreditar em mim de qualquer maneira. Então, relutantemente, ele disse seu nome, Yichuan. Quando estava prestes a explicar melhor, Jian Tian o interrompeu: Yichuan, espero que você considere se juntar à Aliança dos 9 Céus. O que mais incomodou Yichuan naquele momento não foi o convite, mas sim o fato de ela estar segurando sua mão. Para ele, aquela mão delicada e bem cuidada não era diferente de um pé de porco bem polido.
Só então ele se lembrou de que em Tantan havia 3 grandes poderes: a família A união do Senhor do Trovão e a aliança dos 9 céus. Portanto, aquela mulher à sua frente era, na verdade, membro da 3ª facção. Nesse momento, o tio Tian falou novamente. Pensar que um macaco de fogo de nível 7, uma besta do estágio de ascensão, foi morto por você em um único movimento. Você deve ser muito talentoso. Atualmente, estamos recrutando novos membros. Com a sua força, você seria perfeito para isso. Ao ouvir isso, Yixuan começou a calcular suas opções. Aquela súcubo de antes era terrivelmente forte. Se ela voltasse para se vingar, ter a aliança dos 9 céus como apoiadora não seria uma má ideia. Vendo-o hesitar, Jian Tian continuou: estamos nos preparando para desafiar o rei da lâmina flamejante. Poderíamos usar alguém como você. Rei da lâmina flamejante? Perguntou Yixuan, curioso. Quem é esse? Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Como um guerreiro de combate poderia não conhecer um nome tão famoso? Mesmo assim, ela explicou pacientemente: os reinos profissionais são divididos em aprendiz, ascensão, mestre e grão-mestre. Cada reino tem 9 subníveis. Uma vez que você ultrapasse os 9 subníveis do estágio de grão-mestre, você alcançará o reino do rei. O rei da lâmina flamejante é alguém com poder nesse nível. Yixuan assentiu pensativamente. Entendo. Então, qual é a recompensa por derrotá-lo? O espadachim ao lado deles torceu o lábio em deboche. Você realmente não sabe de nada. Derrote um poderoso guerreiro de nível rei, e você poderá herdar tanto o título quanto o reino dele. Mas esse tipo de feito não é para fracotes. Yixuan fingiu não ouvir a provocação. Um único pensamento passou por sua mente. Se eu conseguir, não seria como voar direto para os céus? Ele sentiu um desejo irresistível de tentar. Então, Yixuan respondeu decisivamente: muito bem, então, vou me juntar à aliança dos 9 céus. O rosto de Jian Tian se iluminou instantaneamente com um sorriso radiante. Excelente! Isso significa que nossa equipe tem mais um membro. Estamos um passo mais perto do sucesso. O espadachim, no entanto, franziu levemente a testa, pensando secretamente que sua dama era uma garota adoravelmente tola. Enquanto isso, Yixuan notou o tio Tian lidando com o cadáver do macaco de fogo e perguntou: você está esfolando aquele macaco enorme? Jian Tian assentiu. Isso mesmo. Para chegar perto da bengala de lâmina flamejante, precisamos da pele do macaco de fogo para confeccionar uma armadura resistente ao fogo. Caso contrário, no momento em que colocarmos os pés em seu domínio, derreteremos com o calor antes mesmo de dar um passo. Ela suspirou suavemente antes de continuar. Capturamos essa fera mais cedo apenas por sua pele, mas ela se libertou das correntes e escapou. Ao ouvir isso, Yixuan se ofereceu imediatamente: deixe-me cuidar da esfolagem. Jian Tian olhou para ele, surpresa. Você sabe como fazer isso? Yixuan assentiu com confiança. Claro, tenho bastante experiência. Sem perder mais um segundo, ele caminhou até o corpo do macaco de fogo, desembainhou sua faca matadora de dragões e, num instante, flashes de aço frio dançaram pelo ar. Apenas 2 minutos e meio depois, um pedaço perfeitamente intacto da pele da fera havia sido cuidadosamente removido e até mesmo embalado ali mesmo. Todo o grupo ficou estupefato. Alguém não conseguiu conter a exclamação: meu Deus! Você é um verdadeiro profissional. Observando você trabalhar, qualquer um pensaria que você é um açougueiro de profissão. Até Jian Tian não conseguiu esconder sua admiração. Realmente impressionante. Esse tipo de habilidade não é algo que qualquer um possa aprender. Pouco tempo depois, o grupo decidiu retornar para Tantan. Enquanto Tio Tian colocava a pele sobre o ombro, ele disse animadamente: assim que voltarmos e terminarmos de forjar aquela armadura à prova de fogo, estaremos à frente de todos os outros. O direito de herdar o título de rei será nosso, com certeza. Mas assim que ele terminou de falar, 3 figuras apareceram de repente à frente deles, bloqueando seu caminho. No momento em que Jian Tian viu a insígnia em suas roupas,
Sua expressão mudou drasticamente. Eles eram da União do Senhor do Trovão. O homem à frente sorriu maliciosamente e disse lentamente: Senhorita Jian, eu gostaria de saber, você teria a gentileza de nos entregar aquela pele de macaco de fogo? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.